Então vamos para a nossa aula de espanhol. Meu nome é Aline Matosinhos e nós vamos entender um pouco hoje como funciona a estrutura de uma prova de espanhol no Enem. Então fique ligado para você entender qual é o objetivo da prova, como a prova é estruturada, quais são os critérios de elaboração da prova para que você gabarite. Uma dica que eu vou dar agora já no início da nossa aula é que quando a gente pensa em Enem, a gente pensa em áreas do conhecimento. Áreas do conhecimento envolvem disciplinas que se comunicam. Portanto, disciplina de linguagens, as disciplinas que compõem a área do conhecimento de linguagens, elas se comunicam. Como? A gente tem ali língua portuguesa, arte, linguagem corporal, que tem algumas questões relacionadas à educação física. A gente tem também língua estrangeira, literatura. Então, nós temos todas as áreas dentro da grande área linguagem que se comunicam entre si. Não podemos esquecer também de arte, porque língua caminha junto com arte. A língua sozinha, ela não existe. A língua precisa da cultura, a língua precisa da arte. Então, as manifestações artísticas são de extrema importância dentro de uma prova de língua estrangeira. Portanto, quando a gente pensa em Enem, a gente lembra de cinco questões de língua estrangeira moderna, que é chamada de LEM. Vocês vão ver muito isso nas nossas aulas. Então, língua estrangeira moderna, hoje, inglês ou espanhol, no nosso caso, espanhol, que são compostas, a prova do Enem é composta por 5 questões de língua estrangeira. Qual é o conteúdo dessa prova? Interpretação de texto. Aí você me pergunta, mas professora, só interpretação de texto? Eu não diria só. Interpretação de texto envolve várias outras coisas. A interpretação de texto, por exemplo, ela pode englobar conhecimentos prévios. Exemplo disso é aquilo que você já viveu e que, de repente, você pode usar como estratégia de interpretação na sua prova, do seu texto. Também dentro da interpretação de texto, a gente tem como auxílio questões gramaticais. Então, eu não tenho uma prova com questões de gramática, eu tenho uma prova com questões de interpretação e que, por meio de conhecimentos gramaticais, eu consigo inserir os meus conhecimentos gramaticais dentro da interpretação de texto. Por exemplo, um texto todo escrito no futuro, com alternativas que remetem ao passado, eu já logo sei que essas alternativas não são verdadeiras. Por quê? Porque eu consigo identificar pelas estruturas gramaticais que o texto está no futuro. Então, a gente tem aí conhecimento de mundo e conhecimento específico. Se cai um texto, por exemplo, sobre genética. Você já estudou genética para fazer a prova de ciências da natureza? Então, genética é um assunto que lhe é familiar. Portanto, você vai usá-lo para te ajudar a interpretar aquele texto. A gente não pode descartar o conhecimento que a gente já tem. Por outro lado, a gente tem também a gramática como auxílio. Então, a interpretação de texto, a gente não pode dizer que é só interpretação de texto. Interpretação de texto traz tudo. Interpretação de texto em níveis de conhecimento é uma das questões mais complexas. Por quê? Porque o indivíduo ele precisa de ser um ser integral que tenha habilidade em reconhecer vários tipos de estruturas linguísticas, vários tipos de gêneros textuais, que isso é muito importante dentro da interpretação de texto, vários tipos de linguagens. Como assim? Eu estou trabalhando com língua estrangeira moderna, mas a linguagem, que linguagem é essa? Eu tenho a linguagem corporal, eu tenho a linguagem visual, eu tenho a linguagem não verbal, que é, a visual, eu tenho a linguagem verbal, então elas são linguagens que se comunicam também. Portanto, eu não posso ser uma pessoa que vou analisar o texto única e exclusivamente decodificando as letras que se transformam em sílabas e palavras sucessivamente em períodos e etc. Eu tenho que ser uma pessoa que interpreto o texto identificando nas entrelinhas, identificando na parte não verbal tudo aquilo que vai me propiciar
uma boa interpretação, ok? Então vamos começar a falar da estrutura da prova, vamos conhecer um pouquinho. Aqui eu tenho o objetivo da prova. Esse trecho aqui eu tirei lá do manual do aluno, lá das competências e habilidades do Enem. Por quê? Para que você entenda exatamente, na íntegra, o que o Enem quer de você. A prova procura verificar a capacidade de interpretar e extrair significados dos itens propostos. Nós não temos questões no Enem. Talvez isso seja uma novidade para você. Nós temos itens. O que é um item? É o que a gente conheceria como questão. O item, ele leva esse nome por quê? Porque o Enem, ele já não vai trabalhar mais nessa estrutura de certo e errado, de sabe ou não sabe. O Enem vai trabalhar numa estrutura de níveis de conhecimento. Então, é muito importante que você pegue as 5 questões e gabarite. Porque ali dentro das 5 questões, a gente tem 3 de nível médio, uma de nível fácil e uma de nível difícil. Então, se eu acerto as 5 questões de língua estrangeira, eu consigo aumentar e elevar muito a minha nota de linguagem. Porque quanto mais questões de nível difícil você acerta, mais alto, mais elevado é o seu nível de conhecimento. Portanto, esse nível de conhecimento vai determinar a sua nota. E a sua nota de linguagem são todas as disciplinas de linguagens. Portanto, se você acerta todas de língua estrangeira, sua nota sobe, porque você acertou uma de nível fácil, 3 de nível médio e uma de nível difícil. Mas para ser computada essas notas de nível médio e difícil, você precisa acertar de nível fácil. Portanto, mesmo que você entenda que interpretação não se estuda, você vai ter que mudar um pouquinho a sua forma de pensar. Por quê? Porque interpretação se estuda sim. Interpretação é uma questão técnica também, é uma questão estratégica também. Portanto, se você conseguir interpretar bem, resolver todos os 5 itens, você garante ali, acertando o nível fácil, você garante que o Enem compute a nota do médio e do difícil que você acertou. Então, essa capacidade de interpretar é que você compreenda. O Enem pensa o seguinte: você entendeu o texto? Ok. Mas você entendeu também a questão? Então, olha como que isso é interessante. O Enem quer que você compreenda o texto, mas é importante para ele também que você compreenda o quê? O item, a questão. Então, existem 2 interpretações aí, que se referem basicamente a questões cotidianas. Qual é o objetivo de uma prova de língua estrangeira dentro do Enem? É verificar a capacidade que o aluno tem em extrair significados a partir dos textos. E os textos são relacionados a questões cotidianas. Por quê? Porque eles estão relacionados à comunicação. Então, onde é o foco da comunicação? São nas questões cotidianas. Pretende-se avaliar a habilidade de compreensão de enunciado. Então, você entende o texto? Ok, parabéns. Mas você também entende o que o enunciado do item está propondo? Maravilha! E identificar e saber analisar, saber diferenciar diversos gêneros textuais, fazendo do repertório cultural de cada participante algo imprescindível para o bom entendimento da avaliação de maneira geral. Então, essa questão de repertório cultural, ela vai permear quase toda a sua prova, então, porque ela é uma coisa muito importante. Qual que é a função de de ter um bom repertório cultural dentro da prova do Enem? Prestem bem atenção, preste bem atenção. Quando você passa por todo o seu processo escolar, você adquire conhecimentos específicos, mas você também tem toda uma vivência fora da escola. E com isso, dentro e fora da escola, você adquire um repertório. É tudo aquilo que você acumulou. Repertório cultural é tudo aquilo que você acumulou com relação aos aspectos culturais. Eu consigo transitar bem, por exemplo, em um texto que fala de uma cultura onde o namoro é diferente do namoro na minha cultura? Eu consigo compreender isso? Eu consigo analisar de forma que eu não esteja ali com o meu pensamento de certo e de errado o tempo todo? Eu consigo analisar vou até usar uma palavra
mais radical, mas eu consigo analisar friamente aquele texto e compreender essas duas diferenças. Então, isso quer dizer que você tem um bom repertório cultural. Você conhece várias culturas. Não precisa de ter vivenciado, de passear, de visitar outros países, mas você conhece outras culturas. Então, assim, uma segunda dica que eu dou é que você, a partir do momento que você se inscreve para um exame, do padrão do Enem, da grandeza do Enem, que você passe a pensar também em tudo aquilo que está fora do que você está vendo na escola. Então, quanto mais você lê, quanto mais você assiste a vídeos produtivos, a filmes, a seriados, que trazem, que deixam mais densa essa sua bagagem cultural, esse seu repertório cultural, isso para você é fantástico. Por quê? Porque você estará, assim, ampliando o repertório e você tem muito mais condição de ter um entendimento da avaliação de forma geral. Porque o que está aqui não é o que eu falo, o que está aqui é o que o Enem quer de você. Então, quando a gente pensa, mas é só interpretação, não é só interpretação. O Enem quer que você saiba permear diversos ambientes, porque cada texto tem um objetivo diferente, cada texto quer te mostrar uma coisa diferente.